Olá a todos. A minha mensagem de hoje é um apelo quase que desesperado pela maior educação das pessoas, pelo respeito à individualidade e à privacidade no que se refere à internet, às redes sociais como um todo e aos aplicativos de mensagens instantâneas. O imenso arcabouço tecnológico que nós mesmos criamos no intuito de obtermos mais conforto, mais facilidade, mais comodidade, na verdade teve um efeito colateral inusitado e que ninguém imaginava. E qual foi esse malfadado efeito colateral? Bom, o arcabouço tecnológico teve o condão de revelar ao mundo as milhões e milhões, talvez bilhões, de pessoas que são deseducadas, desocupadas e, sobretudo, egoístas. Revelou uma sociedade de enormes contingentes de mulheres e de homens solitários, sexualmente infantilizados e que, por detrás da tela de um notebook ou de um smartphone, fingem descaradamente serem o que não são ou possuírem o que jamais possuíram, ou até mesmo um estado de felicidade, de altivez e de autossuficiência que na prática é uma utopia absurda. Se vocês imaginarem, por exemplo, que um aparelho celular comum nos dias de hoje possui uma tecnologia infinitamente superior à tecnologia da Apollo 11, a espaçonave que em 1969 levou o homem à Lua, o que na linha da história foi praticamente agora, já poderão ter uma ideia do que eu estou dizendo e de que a geração de informação e de conhecimento cresce atualmente em projeção geométrica e não aritmética. O computador de bordo, aliás, da Apollo 11, tinha o nome de Apollo Guidance Computer, AGC, com um pouco mais de 4 MB de memória RAM. Isso significa, na prática, gente, que um Samsung Galaxy 8, por exemplo, tem 4.000 vezes mais capacidade de processamento do que o computador da Apollo 11. Já o iPhone com 512 GB de armazenamento é mais de 7 milhões de vezes maior do que o AGC. E aí eu pergunto, o que as pessoas estão fazendo com isso tudo? Muito menos do que deveriam. Ainda que em tempos de pandemia e isolamento social, quando o teletrabalho, a qualificação e o aprendizado virtuais vêm se intensificando, a população mundial, em sua grande parte, continua inerte, acorrentada às amarras da mediocridade, da fofoca, da falsa ostentação, dos boatos vazios e das discussões rasteiras, sendo que existe todo um universo gigantesco de conhecimento em seus próprios bolsos, gratuito, pronto para ser desbravado. Vamos começar pelas redes sociais. Redes sociais não são causa de um câncer na sociedade. Redes sociais, na minha opinião, são apenas e tão somente as singelas ferramentas que, distorcidas em sua função de aproximar os seres humanos, acabam por servir aos homens e às mulheres de todas as idades que se escondem, vasculham as vidas dos outros no intuito de prejudicá-los, perseguindo, difamando, ultrajando e disseminando notícias falsas enquanto deveriam promover a troca da informação e do conhecimento. A necessidade de alguém postar intensamente, de mostrar o prato que está comendo, ou ainda a taça de champanhe degustada na piscina do primo, do cunhado, do amigo, do vizinho, que provavelmente não é nem champanhe de verdade, ou aquela corrente de oração publicada na sincera expectativa de que Deus de repente tenha uma conta no Facebook e vai ler a sua postagem e te arrebatar ao paraíso. Tudo isso beira o inacreditável. Aliás, sobre isso, postagens nas quais alguns seres humanos gentilmente se arvoram do direito de empunhar a bandeira da bondade e da gentileza, falando em nome de Deus, na tentativa de parecerem decentes, são frequentemente hipócritas e acompanhadas de julgamentos infames sobre os outros, como se fossem criaturas piores, inferiores, grotescas. Se realmente essas pessoas desejassem o bem do próximo, não agiriam
dessa forma. E conheceriam, por exemplo, o Salmo 1, que assim nos ensina, aspas, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, o discurso sobre o método, mudando um pouco de assunto, é um tratado matemático-filosófico de René Descartes, publicado em 1637. Constitui-se da base maior da epistemologia do filósofo, precisamente um sistema que passou a ser conhecido como cartesianismo. O discurso sobre o método foi escrito de maneira não doutrinária, porque Descartes buscava uma popularização dos conceitos ali contidos de maneira não impositiva, porém direta, compartilhada, franca, sobrepondo-se sempre à autoridade da razão. Uma das mais conhecidas frases da obra magistral de Descartes é traduzida ao latim cogito ergo sum, penso logo existo, ou mais precisamente, penso logo sou. Atualmente, a premissa de Descartes deveria ser até mesmo reformulada. Você não mais é porque você existe, você é porque você, infelizmente, posta. E o faz com uma necessidade compulsiva para se afirmar perante o mundo, independentemente do que você publica em termos de conteúdo, por exemplo. Essas, aliás, são as mesmas criaturas que disseminam notícias mentirosas, sem qualquer checagem quanto à veracidade das mesmas, que também empreendem discussões intermináveis sobre temas pueris, sem nenhum embasamento filosófico, técnico ou científico. Enfim, tem ainda aquelas pessoas que, aparentemente com poucos afazeres, bem desocupadas, passam 24 horas por dia fiscalizando e monitorando as postagens de terceiros, com quem eles estiveram ou saíram, em qual lugar jantaram, se os rostos daqueles incautos estão muito próximos nas fotografias, como se alguém minimamente inteligente utilizaria uma rede social pública, aberta, gratuita, no intuito de flertar com outra pessoa diante de pretendentes frustrados, inseguros e não raramente desequilibrados. Aliás, no que se refere aos frustrados, inseguros e desequilibrados, aqui vai o conceito de stalker, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Stalker é uma palavra inglesa que significa perseguidor. É aplicada normalmente a alguém que importuna de maneira obsessiva uma outra pessoa que, em muitos casos, é alguma celebridade importante, podendo levar a ataques e a agressões com consequências muito sérias. Com o advento das redes sociais, em que quase todo mundo, em tese, agora quer virar celebridade, nem que seja para um círculo minúsculo de pessoas, a prática entrou para o campo virtual com o nome de cyberstalking, com espionagens, criação de perfis falsos, perseguições e até ameaças de todos os gêneros. Em muitos países, o stalking já está legalmente tipificado como crime, o que não é o caso do Brasil ainda, embora existam projetos de lei nesse sentido em tramitação no Congresso Nacional. As diversas redes sociais existentes já fornecem toda a matéria-prima necessária a um stalker no que se refere às informações que buscam sobre o seu alvo, principalmente por conta da superexposição e da quantidade de informações pessoais que são disponíveis, facilitando e até mesmo estimulando a atitude dos perseguidores virtuais. Existe gente tão canalha que chega ao cúmulo de divulgar diálogos e imagens íntimas de terceiros, denotando ausência absoluta de caráter. É bom lembrar que as próprias redes sociais também são configuradas para que as informações geralmente possam ser vistas por todos e, nesse caso, espreitar e bisbilhotar a vida alheia passa a não ser necessariamente uma escolha voluntária. Por isso mesmo, e aí fica uma recomendação minha, cabe a cada usuário de rede social tentar limitar a sua privacidade, e as redes sociais possuem, inclusive, definições de níveis de privacidade muito avançados nos dias de hoje.
Existem também as pessoas que se zangam porque fizeram postagens e alguém não quis, ou não pôde, ou não estava afim de comentar, como se o comentário fosse uma unidade de medida de apreço e de afeto. É a mais escancarada necessidade de afirmação e demonstração de baixa autoestima, até mesmo porque essas pessoas, em 90% das vezes, publicam fotos delas próprias, desesperadas pelos likes e por aqueles comentários tipo lindo, linda, arrasou, maravilhoso, etc. Não se trata de uma competição para ver quem tem mais seguidores ou mais curtidas. Isso não faz o menor sentido. Isso não é sequer saudável, porque o mundo, na minha opinião, é bem mais interessante do que tais frivolidades. E bem mais recentemente, talvez por causa do atual isolamento social decorrente do Covid-19, alguém teve a brilhante ideia, eu tenho visto, de criar alguns joguinhos com o estabelecimento de perguntas tais como: quem você foi em outra vida? Quem será o seu próximo marido ou esposa? Dentre outras bobagens. E o engraçado é que as respostas são todas quase idênticas. Você foi um rei ou uma rainha muito sábio, justo, ou então você se casará com uma pessoa maravilhosa, daí aparece a imagem do George Clooney, da Angelina Jolie e por aí vai. Por que ninguém em outra vida foi um escravo babilônico ou uma prostituta sodomita? Ou por que o seu futuro marido ou esposa não poderá ser alguém, de repente, uma pessoa preguiçosa, cafajeste, criminosa, adúltera ou degenerada? E o mais divertido desses supostos joguinhos é que muita gente leva isso a sério, como se estivesse diante de um oráculo da mais absoluta verdade. Isso não é um algoritmo, isso é uma adivinhação boba. Sobre o WhatsApp agora, vamos falar dele. Custo zero, prático, rápido, sincero. Por que sincero? Porque no WhatsApp a gente conhece as pessoas que sequer nos dão bom dia antes de abordar qualquer assunto, numa demonstração de grosseria explícita, em minha opinião. Uma coisa importante. Gente, bom dia em inglês é good morning. Em francês é bonjour. Em italiano é buongiorno. Em espanhol é buenos dias. E em português de WhatsApp? No português do WhatsApp é bom dia, que os anjos estejam ao seu lado e que o sol brilhe e ilumine os seus passos nessa manhã maravilhosa com as bênçãos do Espírito Santo e da natureza, e que o perfume de cada flor do campo esteja com você, enfim, entre várias outras mensagens padronizadas que a gente recebe por dia, várias encaminhadas a uma infinidade de pessoas. Eu não vou gostar mais de você se receber uma mensagem padronizada desse tipo. Muito menos vou achar que você é uma pessoa mais legal porque eventualmente se lembrou de mim logo cedo. Não se iluda. Mande um bom dia com sinceridade. Eu vou ficar muito mais feliz. E aquela galera que nos xinga porque visualizamos uma mensagem e não as respondemos a tempo e modo? Será que esse pessoal pensa que a nossa vida é estar com o smartphone a postos, no aguardo, ansioso por suas mensagens de texto, de vídeo ou então de áudio? E aí outra pergunta, será que esse pessoal não cogita que podemos estar trabalhando, ou cuidando de crianças, ou cozinhando, ou concentrados em algum bom livro, ou obrando no banheiro, ou namorando, ou simplesmente fazendo nada, querendo ficar quietos? O que me obriga a responder a alguém de imediato? Nós nos tornamos chatos, invasivos e agressivos, e não menos inconvenientes quando insistimos em conversar com alguém que naquela hora não quer ou por qualquer razão não pode. Então, paremos de insistir nisso. Inclusive, só um recado ao mundo: a probabilidade de que a maior parte das pessoas, eu inclusive, escute um áudio que tenha mais do que 3 minutos é absolutamente zero. Então, gente, por favor.
O fato de alguém desejar a nossa atenção em um determinado momento não nos torna automaticamente obrigados à aceitação dessa aproximação. Quando alguém insiste nisso, está sim se revelando egoísta e prepotente. E ainda faz birra, né? Dizendo, vou te bloquear do meu WhatsApp. Como se isso fosse a maior e a pior das punições possíveis. O apocalipse em pessoa. A maldição dos infernos recaindo sobre a sua cabeça. A praga mais perversa de todas. Mesmo que as intenções sejam as mais nobres possíveis, a insistência de alguém em conversar conosco indefinidamente não altera o caráter egoísta e prepotente desse tipo de comportamento, porque esse alguém, na prática, não está ligando a mínima para você. A vontade de falar e de obter a resposta imediatamente tende a ofuscar a percepção de que você talvez não esteja disponível. Outro ponto importante, quanto maior o grau de proximidade e de intimidade com você, mais o seu interlocutor se acha no direito de falar a qualquer hora, de qualquer maneira e sobre qualquer assunto, mesmo quando a sua opinião sequer foi perguntada. Pode acontecer também o contrário, situação em que alguém que seja próximo a mim me exija, entre aspas, uma opinião que eu não quero dar. Eu preciso de respeito ao meu direito de, assim o desejando, permanecer omisso. Só que as pessoas mais próximas, por mais contraditório que pareça, são exatamente as que mais nos ofendem e nos magoam. Talvez porque inconscientemente contam com a nossa complacência e com o nosso perdão. Aliás, Maquiavel dizia isso no auge do absolutismo. E é exatamente nessas situações que surgem conflitos enormes em grupos de WhatsApp, de família principalmente, DRs entre casais, amigos que se tornam inimigos por conta de percepções políticas antagônicas, zoação por causa de time de futebol, etc. Esse é realmente o uso adequado de um meio de comunicação instantâneo? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Há alguma coisa muito errada. E vou ainda mais longe. Eu acredito que o século XXI será o século dos filósofos, daqueles seres humanos iluminados que repensarão a nossa forma de lidar com a tecnologia, que em teoria deveria nos acalentar e nos proporcionar vidas melhores, mais confortáveis, mas que vem escravizando a nós todos.